Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. São poucos 3 versículos, e eu separei pela força simbólica que tem. Nós estamos diante de um texto que, se você ler despercebido, ele pode parecer uma formalidade histórica, né? Uma formalidade da narrativa, mas não é. Ele é um texto grave e ele é um texto muito provocativo. Ele coloca diante de nós um desenho, um cenário que nos obriga a pensar do que é feita a nossa fé, do que é feita a nossa esperança, do que é feita a nossa vida, ou aquilo que desejamos, aquilo pelo que aspiramos. Vamos ler o texto bíblico? Diz assim a palavra do Senhor: a comunidade em Antioquia era abençoada com um grande número de profetas, pregadores e mestres. Barnabé, Simão, chamado de Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, conselheiro do rei Herodes, provavelmente criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto adoravam a Deus, também estavam jejuando. Enquanto esperavam por orientação, o Espírito Santo disse: comissionem Barnabé e Saulo para a obra que determinei que fizessem. Eles obedeceram. Naquele ambiente de fervor, obediência, jejum e oração, impuseram as mãos sobre os 2 homens e os despediram. Amém. Olha Deus comigo. Senhor, que esse tempo seja um tempo para o nosso coração ser investigado, um tempo para a gente se olhar, não para a gente fazer um patrulhamento, um autopatrulhamento, desesperado, angustiado, em busca de pecados e memórias de pecados, um movimento pesado, ranzinza, adoecedor. Não, um olhar para o coração despretensioso, de quem não tem medo de se ver, de quem também não tem preguiça de se olhar, de quem não se acovarda diante do que pode descobrir em si mesmo. É esse olhar que a gente quer. E quem sabe, a partir desse olhar, dessa percepção de nós mesmos, iluminados pela Tua Palavra, quem sabe a gente pode tomar decisões que vão tornar a nossa vida uma vida mais doce, mais bonita, uma vida mais valiosa. Quem sabe isso vai nos ajudar a nos livrar de coisas que estão nos fazendo mal. Quem sabe hoje à noite alguns de nós vão ter a chance de ter um fôlego novo, um olhar novo para as pessoas à sua volta. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus. Por isso oramos e nos colocamos dispostos a essa reflexão. Amém. Nós não gostamos dos conflitos. Óbvio, né? Talvez alguém com uma patologia grave goste de confusão. E às vezes a gente diz isso de pessoas, né? Pô, parece que gosta de confusão, fica caçando confusão, fica produzindo problema, parece que gosta, né, de ver o circo pegar fogo, incendiário, né? É problemático, e aí vai. Mas normalmente, se a gente for bem honesto, a gente evita a confusão. A gente não gosta de dor.
E eu vou repetir, alguns desenvolvem um prazer com a dor, mas é estranho. Geralmente não é assim que a gente se comporta. A dor, ela é evitada, a gente procura viver sem ela. A gente prefere a tranquilidade, prefere a segurança, a estabilidade, prefere a concordância, né? A gente dá o que tem para não entrar numa briga. É ruim brigar. A gente prefere a facilidade de não ser contrariado ou pressionado. E aí eu diria que, a princípio, nada de errado com isso. Inclusive, em primeiro momento, em primeiro instante, naquele em que você se organiza para a vida, né? Que você toma decisões, a gente faz isso para viver tranquilamente, viver com serenidade. O problema é quando a gente cria expectativas de uma vida sem conflitos. O problema é quando a gente foge dos desencontros a qualquer custo. Quando a gente não encara, não enfrenta, quando a gente cria mecanismos de escape, quando a gente se acovarda diante da vida. O problema é quando a gente espera que a nossa casa seja, para ser boa, não tenha dores e desencontros. E aí isso se torna fonte de frustração, isso se torna fonte de enormes dificuldades. Eu diria maiores do que as que já temos. O problema é que não ter conflito, ou esperar não ter conflito na vida, é como um corpo não ter dor, ou fadiga, ou mal-estar, ou taquicardia, ou ansiedade e outros desconfortos que o corpo tem. Um corpo assim, convenhamos, ou ele está morto, ou tem uma doença grave, que lhe rouba a sensibilidade. A gente precisa da dor para viver bem. Sem a dor, a vida é ameaçada. A dor, ela é uma indicação. A dor, ela é um sinal. A dor é uma professora. É uma zeladora. A dor, ela é uma vigilante. Ela nos avisa de que algo não vai bem, né? E aí, se você usa analgésicos sem critério, ao invés de enfrentar as causas, de investigar, de ir a um médico, de procurar saber o que é que está causando essa dor em você. E quando você faz isso, a dor cumpriu o seu propósito. Ela foi boa para você. Agradeça a sua dor que te tirou da zona de conforto e fez você tomar uma atitude para resolver um problema que a médio ou longo prazo poderia trazer enormes transtornos para você. É assim de um modo geral. A fadiga também. Um corpo cansado não é desejável, mas um corpo que não cansa, ele faz de conta que não tem limites, e tem. Um corpo que não se cansa, não avisa para você que você está exagerando nos seus exercícios, que você está com uma agenda problemática e que essa tua agenda vai acabar te colapsando. Aí dá aquele zumbido no ouvido, né? Labirintite, e aí você tem tontura, e aí você tem taquicardia, e aí você perde o sono de noite. Todas descrições que eu conheço muito de perto. É assim que funciona o meu corpo, me avisando: Elianai, pega leve, baixa a bola, Elianai, pensa menos, né? Elianai, para que tanta emoção? Né? Não se leve tão a sério, como diz o Lenine na sua canção. Nunca se deixe levar.
né? Calma, diminui a atividade, diminui a tensão, se preocupe menos, confie nas pessoas. Então, parece que esses conflitos, eles não necessariamente são maus. Os conflitos podem ser a saída, a chance de ter saúde, de viver bem. Mas não apenas isso. Eu acho que é um detalhe também curioso. O cansaço parece estabelecer uma linha, né, de desafio para a gente. Um ponto em que a gente percebe que nos desafia a fazer mais. Eu pratico corrida. Outras pessoas praticam outras modalidades esportivas. Nem vou me atrever aqui a descrever as várias modalidades que existem. Mas eu aprendi na corrida que para desenvolver, para ter os benefícios de uma corrida mais intensa, né, há benefícios que exigem que eu corra pelo menos 10 quilômetros. Eu tenho benefícios dessa corrida físicos, mentais e emocionais, né? Para ter esses benefícios, eu preciso administrar o meu cansaço, né? Eu preciso ir até o cansaço. Aí eu fiz uma vez 2 perguntas para um professor que tinha mania de tirar onda com a cara da gente. Uma pergunta que eu fiz foi a seguinte: como é que eu tenho que respirar? Qual é o jeito certo de respirar? Aí ele falou: é aquele jeito que você não morre. Eu falei: como? Sim, respirando. Você tem que puxar o ar, botar para fora, puxar o ar, botar para fora. Você está fazendo isso? Eu falei: estou. Então continua. Mas não tem um negócio do nariz, da boca. Eu falei assim: rapaz, não pare de respirar. Esse é o jeito certo de você respirar. É só você não parar de respirar. Aí a outra pergunta que eu fiz foi: quando é que eu sei que eu estou no meu limite, que eu tenho que parar? Aí ele olhou assim: você está com vontade de desmaiar? Não, então continua. Por quê? Porque quando a gente exige mais do corpo, tensiona o corpo, a gente cria também mais capacidade para a atividade, para fazer mais, para fazer melhor, né? Se você fica sempre na zona do conforto, vai ficando cansado, já para, você nunca vai vencer o desafio aí dos 5 quilômetros, dos 6 quilômetros, dos 7 quilômetros. Você tem que ir um pouquinho além do cansaço. Você tem que conviver com o cansaço, conviver com aquele desconforto um pouquinho mais, porque esse desconforto vai tensionar o seu corpo, exigir dele, e o seu corpo vai criar mais células, né? Vai criar mais oxigenação, vai aumentar o coração de uma pessoa que pratica atividades aeróbica. Ele é um coração mais forte, maior, ele tem uma capacidade de bombear sangue maior do que uma pessoa que não pratica esporte. Por quê? Porque foi tensionado, ele foi desafiado, ele foi provocado para fazer um pouco mais. E eu diria que na vida a gente segue o mesmo caminho. Nós não podemos olhar para o conflito como a indicação de que deu errado. Nós temos que aprender a olhar para o conflito também sob a perspectiva de que ele pode ser a chance de dar certo. De que esse desconforto, de que essa tensão, de que essa dor, de que esse mal-estar, de que essa angústia, ela pode ser exatamente a oportunidade de ampliar, de dar mais musculatura para a sua esperança, de dar mais consistência para a sua capacidade de lidar com a vida, de dar mais energia para a sua criatividade, de ampliar a sua capacidade de improvisar, de sair de situações difíceis. A vida parece que caminha dessa forma. Gente que passa por
momentos de sofrimento, gente que enfrenta situações estressantes, pode sair cansada, pode sair com muitos problemas, mas se ela se mantiver fiel, se ela enfrentar a vida com constância, se ela não desistir, ela vai sair mais forte. Eu não estou dizendo aqui, vou repetir, que a gente tem que desejar o problema, criar confusão quando não tem. Não, mas se a tensão existe, se as diferenças existem, elas não devem nos assustar e serem expulsas. Se elas existem, elas precisam ser acolhidas com fé, acolhidas com criatividade, acolhidas com doçura, eu diria com generosidade, porque elas podem ser a grande chance da sua vida de ganhar mais força, mais energia, mais musculatura, eu repito, maior capacidade de viver, mais sensibilidade, mais consciência. E eu olho para esse texto com essa perspectiva, porque parece-me que esse texto está construído aqui por Lucas para nos dar uma indicação gravíssima. Qual? De que Jerusalém não deu conta do Pentecostes. É uma pista, eu tenho essa intuição. A minha tese é que Jerusalém fez água. Jerusalém ficou no limite das tradições. Jerusalém não deu conta de ser mais do que uma igreja dos judeus. Não deu conta de sair do quintal do judaísmo. Jerusalém teve medo dos conflitos, teve medo da tensão de conviver com os diferentes. Teve essa dificuldade. Que Antioquia, ao contrário, mostra desenvoltura. O que para Jerusalém foi um problema, quando eles se viram cercados por diferenças, por gente que não se encaixava no padrão religioso tradicional com o qual eles estavam acostumados. Quando ele viu esse tipo de gente chegar entre eles, eles se apavoraram, se escandalizaram com Pedro na casa de Cornélio, tiveram enorme dificuldade com Paulo. Eles tinham dificuldade. E aí Antioquia, ao contrário, naquilo que para Jerusalém era uma crise terrível, aquilo que Jerusalém queria expulsar, Antioquia queria acolher. Então, eu acredito, e essa é a minha tese, que houve um deslocamento do Pentecostes. Sabe aquela experiência que a gente chama de a experiência do Pentecostes? O Espírito Santo que caiu sobre Jerusalém e os capacitou a dar a boa notícia de um Deus que está entre nós e que o seu nome é amor e que se revelou em Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho. Esse Espírito que se derramou e energizou e impulsionou essa igreja para ir além das fronteiras, para ir além dos limites. Jerusalém parece que não conseguiu. Colocou o pé no freio, puxou o freio de mão, resistiu ao desafio, foi vertiginoso demais, foi emoção demais, foi tenso demais, foi desconfortável demais para esse povo. E que Antioquia via nessa tensão, nessa reunião de diferenças, um potencial. O que para Jerusalém era um problema, para Antioquia era a solução. E é assim que a gente precisa olhar para esse texto. Mas aí, a minha ideia não é que a gente pense aqui apenas essa experiência, esse deslocamento no capítulo 13 de Pentecostes, essa renovação, esse espírito que se move em Antioquia, para que Antioquia faça o que Jerusalém não estava conseguindo fazer, e isso realmente aconteceu. Antioquia se transformou numa base missionária poderosíssima de Paulo, e a partir de Antioquia, 3 grandes viagens missionárias
de Paulo e os seus parceiros espalhar o evangelho por todos os cantos, e aquilo que era o sonho lá do capítulo 2 de Pentecostes em Jerusalém, foi vivido por Antioquia a partir de Antioquia, e não a partir de Jerusalém. Mas essa experiência, eu não quero que a gente pense nela apenas no aspecto da expansão do cristianismo. Eu queria que a gente olhasse para ela também como a expansão da nossa vida. É também a história sobre como o divino é experimentado na sua vida. Isso que Antioquia faz com as diferenças e experimenta Deus de um modo que Jerusalém não conseguiu. Isso que Antioquia fez parece nos ensinar sobre a nossa vida, sobre como nós podemos experimentar a vida, ou de como a vida é mais divinamente experimentada. Pronto, é isso aqui. Como a nossa vida pode ser mais divinamente experimentada, exercitada. E aí eu quero insistir nessa tese, porque ela parece mudar o nosso jeito de olhar, ou não para alguns, mas Jerusalém não deu conta de Deus. Foi Deus demais para Jerusalém. Foi liberdade demais para Jerusalém. Foi amor demais para Jerusalém. Jerusalém se atrapalhou e de fato se tornou um problema. Que a gente vai acompanhar e ver. Paulo é o segundo grande líder, depois de Jesus, é Paulo, a morrer pela mesma razão. E foi Jerusalém, de novo, os irmãos de Jerusalém, aqueles que provaram o Pentecostes capítulo 2, acabaram conduzindo Paulo à prisão e à sua morte. Jerusalém fez água, e o que para Jerusalém, repito, era assustador, para Antioquia era a plenitude de Deus, era o movimento de Deus envolvente, contagiante, a chance de experimentar Deus de um modo inesperado, inusitado, de um Deus que abraça as diferenças e promove a nossa vida, a nossa humanidade. A partir disso, pensando em você, nas suas relações, na sua fé também, dois princípios, duas afirmações que nos ajudem a olhar para o texto com mais minúcia. Primeiro, a vida é mais intensa se nos aproximamos nas diferenças do que se nos unimos na mesmice. A vida é mais intensa se nos aproximamos nas diferenças do que se nos unimos na mesmice, na previsibilidade, na repetição, na produção em série. E aí, eu quero insistir com vocês nesse olhar para o texto. Não é por acaso que quando Lucas vai começar a contar essa nova aventura em Atos, ele já contou de Jerusalém. Agora, se você vai ler a história de Atos, você vai descobrir que houve esse deslocamento. Jerusalém fica de lado, deixa de ser o palco principal da história que Lucas está contando, e o palco é deslocado para Antioquia. E quando Lucas faz isso, a primeira descrição que ele faz, ela não é ingênua, não é por acaso. Parece que Lucas quer nos dar a pista de por que Antioquia se tornou esse lugar tão rico na experiência com Deus. Por que Antioquia se tornou esse lugar mais propício para se experimentar Deus, o Deus de Jesus? A descrição que ele faz é uma lista daqueles que pregavam, dos líderes, ele chama aqui de os profetas. E ela não é uma descrição qualquer, ela é o desenho de um mosaico. Talvez seja a figura mais competente para a gente entender a aproximação das diferenças. Ela não iguala as pessoas,
mas ela aproxima nas suas diferenças. Naquilo que elas são diferentes, ela aproxima pelo amor, aproxima pela liberdade, aproxima pela beleza de se estar junto e de aprender com os diferentes, de ver mais e ver melhor com aqueles que são diferentes de nós. É a construção de um mosaico. E aí ele começa dizendo: quem é essa equipe? Primeiro, é um levita de Chipre, chamado, está projetado para vocês, de Barnabé. A gente já sabe sobre Barnabé, né? Ele é levita, tem uma formação sacerdotal, clássica, religiosa. Talvez tenha sido um auxiliar de sacerdotes, ou talvez até tenha sido um policial do templo. Não sei o que é que Barnabé fazia, mas foi um cara criado para o exercício da religião institucional. Ele tem essa formação. E ele é de Chipre, ele tem toda essa vivência grega. Um africano, negro, por isso ele é chamado de Níger, né? A tradução é negro. Esse destaque não é casual, é porque ele é bem diferente dos demais, chamado Simeão. Tem um sirineu, chamado de Lúcio. Tem um nobilíssimo, né? Que é Manaém, criado com Herodes, alguém que teve uma formação privilegiada, alguém que conviveu no palácio, nas casas mais ricas da cidade, e está ali no meio daquela gente pobre. E tem um fariseu, muito judeu, para lá de judeu, um cara que era tão judeu, ele era tão crente, que ele matou por causa disso. Ele era tão crente que ele matou de tão crente que ele era, que é o perigo da fé. Chame de fundamentalismo, de fanatismo, chame do que quiser. Pois Saulo foi essa pessoa, vocês conhecem a história dele. E fariseu era alguém que era um guardião da lei. Fariseu, ele era o homem que conhecia as determinações mosaicas como poucos. Esse pessoal compõe esse time. Essa é a descrição do conflito, da diferença, do desencontro, do desentendimento, mas que em são reunidos em amor. E aí eu quero só fazer um alerta para vocês, porque diferença é mais do que aquele que não é igual a mim. É mais do que isso. Diferença é aquilo que me provoca, aquilo que me deixa inseguro, que me incomoda, que é diferente demais, que é diferente do que eu penso, que é diferente do que eu sinto, que é diferente daquilo com que eu estou acostumado. Estar perto dessa pessoa me obriga a pensar um pouco mais. Estar perto dessa pessoa exige de mim mais reflexão, porque se eu agir naturalmente, eu repulso, eu dou as costas, eu evito, né? Eu me incomoda, né? Mas se eu insisto um pouco mais, se eu vejo nessa pessoa uma oportunidade de me melhorar, de me tornar alguém melhor, estar perto dela me reivindica. Eu tenho que, repito, pensar mais, refletir mais. Eu tenho que amar mais. Essa pessoa, ela exige mais de mim. E porque ela exige mais de mim, ela produz crescimento em mim. Ela me melhora. Porque ela é tão diferente de mim. Tão diferente daquilo que eu desejo, quero, espero,
sinto, penso, que eu preciso um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, eu preciso um pouco mais de tolerância para estar perto dela. Isso é diferença. Portanto, parece que essa igreja que vai quebrar o padrão, que vai fugir da perversidade de uma religião que uniformiza as pessoas e que tira das pessoas a capacidade de acolher aqueles que sofrem, aqueles que são, portanto, diferentes. Parece que é essa formação e é essa dinâmica que vai conduzir essa igreja e vai movimentar essa igreja. Por que Antioquia experimenta mais de Deus do que Jerusalém? Porque Antioquia não vê nas diferenças um problema, vê nas diferenças uma oportunidade, uma chance. Eu já falei isso para vocês, eu vou me referir novamente a essa experiência. Eu gosto muito do cinema e eu assisti uma animação que eu acho que está entre as melhores que eu já assisti, chamada Wall-E, né? E essa é uma animação cheia de graças, assim, tem muitas metáforas. Eu, quando fui assistir essa animação, eu levei a Gabriela e o Thales comigo. A Gabriela tinha 5 anos e o Thales tinha 3. Essa animação, se não me engano, ela tem quase 2 horas sem nenhum diálogo. Pastor, o que foi que você fez com seus filhos? Ela pode ser tudo, menos uma animação infantil. Ela é bem adulta. Apesar de ter muita graça, talvez uma criança um pouco mais madurinha do que os meus filhos eram à época. Depois de 1 hora de filme, tinha Thales por cima da minha cabeça, a Gabriela debaixo das minhas pernas, e rindo e brincando, e eu administrando os dois ali, porque eu queria muito assistir ao filme que eu assisti outras vezes depois disso. Mas a graça do filme é justamente a metáfora que ela cria com a liberdade, com essa convivência, essa experiência da vida humana que é insegura, que é instável, que é desconfortável, que é incerta, da vida humana livre. A terra se torna um grande lixão, impossível, e se cria uma alternativa fora da terra, sideral, uma cidade construída para salvar a humanidade. Enquanto a vida ainda é impossível e inviável na Terra. O Wall-E, né, é uma maquininha coletora de lixo. E certo dia essa maquininha se apaixona por uma outra que vem dessa cidade alternativa, onde está lá a humanidade preservada do planeta Terra, que está caótico, e eles se apaixonam, né? E essa é a graça, né? Os afetos surgem na máquina, enquanto os humanos que estão lá, para conseguir mantê-los salvos das incertezas da humanidade, das contingências da vida, eles são poupados de todo esforço e das relações. Cada humano fica diante de uma maquininha na sua frente, com uma tela, se distraindo ali. E eles não se olham, eles apenas comem e bebem e se distraem diante de uma tela. A brincadeira não é casual, né? Profética. Isso eu assisti há 10 anos, quase. Acho que é a idade, é o tempo dessa animação profética, que parece que isso está se tornando cada vez mais real. E as pessoas lá não se relacionam, perderam a capacidade do afeto, não se percebem. E justamente as máquinas, a Wall-E é toda desengonçada, é toda atrapalhada, é uma maquininha que restou por acaso, nem deveria mais existir, né? E ela cria afeto, ela se apaixona pela outra máquina que vem para ver se tem algum indício de vida, porque se há uma folha que seja, ela tem que captar, ela tem que colher essa folha há um plano, há um projeto do qual ela participa. Eu não quero detalhar todo o filme, mas a graça do filme, um dos pontos altos do filme, é disso que eu quero falar, é que o Wall-E vai a essa cidade junto com a outra maquininha pela qual ela se apaixona, e ela é toda desengonçada, toda atrapalhada, né? E porque ela é toda atrapalhada, ela tensiona, ela perturba, né?
ela atrapalha o ambiente super organizado em que cada pessoa está diante da sua telinha se distraindo. E uma das cenas que eu acho legais é que ela tropeça, ela bate em alguém, e essa pessoa, por causa disso, acaba batendo na outra, toca na outra por acaso. E aí começa a brincadeira. Quando ela toca a outra, ela percebe a pessoa e começa a se relacionar. O toque, né? O toque é uma novidade, né? Que cria essa tensão, que faz ela perceber o outro. E eu diria que também nós lidamos com essa possibilidade. E novamente, Antioquia é um convite para nós descobrirmos que Deus não tem nada a ver com uniformidade, que Deus não tem nada a ver com unidade, que Deus tem a ver com as diferenças, com a diversidade, porque é nas diferenças e na diversidade que a nossa liberdade floresce e o melhor de nós aparece. É quando a gente consegue incluir o outro, é quando a gente consegue abençoar a pessoa que está perto de nós, a vida se torna mais profunda, mais ampla. Nossas diferenças não são afastamentos, mas aproximações, aproximam-nos do mundo das pessoas, mesmo que às vezes nos afastem uns dos outros. Às vezes a gente se atrapalha um pouco, mas ela nos obriga a pensar no outro com mais cuidado, com mais amor, com mais atenção, com mais reflexão. Eu vou dizer para você novamente, você quer experimentar muito de Deus na sua vida, abra o seu coração para as diferenças. Não tenha medo dos conflitos, neles pode estar a saída da sua vida. E segundo, nossa desordem pode ser a nossa salvação. E eu me repito aqui. Mas a percepção novamente é curiosa. Se você olha para o texto e não sabe o que vai acontecer depois, se você olha para o texto e não tem a informação de que depois dessa experiência aqui, eles vão ganhar o mundo, que Paulo vai percorrer tantas cidades, você corre o risco de olhar para o texto e fazer uma análise crítica deles, e esse pessoal é louco, não tem planejamento estratégico, não tem levantamento de logística, esse pessoal não fez pesquisa de campo. Com que recursos eles vão fazer essa obra? Para onde mesmo eles vão? Não está no texto. Talvez houvesse planos, alguns planos, mas parece que o texto desdenha os planos. Eles existem, mas não são os planos que importam. Tá? As estratégias, elas existem, mas não são as estratégias o mais bonito, o mais intenso, o mais importante aqui. O mais importante aqui não é para onde eles vão, e nem com que recursos eles vão fazer, e nem que realidade eles vão enfrentar. O mais importante para eles aqui é a vocação, é a fé, é o desejo, a vontade de fazer algo que faça a diferença. O que mais importa aqui é a missão que eles receberam de Deus, de abençoar vidas. Quais são? Talvez houvesse na mente de Paulo uma ideia, talvez Paulo já tivesse pensado num pequeno mapa para a sua viagem, talvez. Mas aqui não é o que importa é o coração pulsando de vontade de ser instrumento na mão de Deus. O que importa aqui é o desejo de anunciar, de avisar para as pessoas o que aconteceu com eles. Parece que essa é a dinâmica do Evangelho, e é a dinâmica da vida. Eu tenho essa mania, eu acho que vocês também têm. Quando eu que sou, que gosto de comer, quando eu vou num restaurante e eu experimento uma coisa diferente, acho muito boa, ou me lembro de alguém que gosta daquele tipo de comida também, né? Logo vem à minha cabeça, eu preciso trazer essa pessoa aqui, né?
E geralmente é meu pai, né, que está longe, minha família. Lembro logo deles, né? Quando meu pai vier aqui a Fortaleza, eu vou pegar meu pai e vou trazer ele para comer esse peixe aqui. Eu já vejo o olho arregalado do velho, né? Diante daquele peixe maravilhoso, diferente, né? A gente é assim. Quando a gente tem uma experiência que é boa, né, a gente tem vontade de compartilhar, é desejo de envolver o outro com isso que nos fez bem, com isso que trouxe prazer para a gente. Parece que é essa a experiência que eles têm aqui. Eu não sei se eles têm recursos, provavelmente não tinham, ou eram bem poucos, mas eles têm muito prazer em avisar para os outros daquilo que aconteceu com eles. Mas também uma outra questão, quando você conquista algo que você desejava muito, né? Parece que a primeira ideia que você tem é de contar para as pessoas. E a primeira pessoa que passa na sua cabeça é aquela que é mais próxima, né? Recentemente, depois de um longo período perseguindo a ideia, eu consegui a aprovação para cursar o doutorado aqui em Fortaleza. Aqueles que andam perto de mim sabem o quanto eu desejei isso e me empenhei por isso e sofri. Os meus processos são assim, muito nervosos, muito sofridos. Um dia eu aprendo a sofrer menos para fazer as coisas, mas eu estudei muito. Eu tive que encarar um autor que eu não conhecia para que o professor, especialista desse autor, se interessasse em me orientar. Fiz um empenho, um esforço, contei com a ajuda e o incentivo, o apoio de muitas pessoas, mas batalhei muito. E o processo, a seleção, foi durante quase 2 meses, uma seleção longa, cansativa, e talvez alguns tirem de letra esses processos. Eu só falta infartar, né? E aconteceu num momento muito difícil para mim, em Brasília, com a enfermidade da minha mãe, depois a perda da minha mãe, nessa movimentação, tendo que viajar, estudando no quarto de hospital. Eu estudei para as provas no quarto da UTI, amigo. Uma tensão absurda, tentando superar as dificuldades. E aí, quando eu recebo a notícia, estou dirigindo o carro, ansioso ali, mexo no celular e puxo um link, que puxo outro, que me jogou lá na página e estava a lista, e eu procurei, não achei porque estava procurando errado, aí, não, vou olhar melhor, aí o sinal fechou, está tudo errado, eu sei, gente, mas eu fiz isso. E eu olhei, quando eu vi o meu nome na lista, meu amigo, eu não sabia se eu chorava, se eu falava língua estranha, se eu falava outras palavras também de desabafo. Mas olha, eu confesso a vocês que eu tive essa dificuldade. O que eu fazia? Se eu falava língua estranha, eu só dizia outras coisas. Mas a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para a Beth. E depois da Beth, eu acho que eu botei no grupo dos pastores. E eu tinha que falar para os outros, porque foi tão bom. É essa força que é da nossa humanidade. Quando a gente experimenta algo que é bonito, que é intenso, que tem valor, que é desejável, que é a realização de um sonho, está acontecendo ali entre eles, gente diferente, foi aproximada pela pregação do Evangelho de Jesus. Isso é tão rico, é o Espírito Santo que cai sobre eles e os chama e os envia. É essa força, é o que importa, não é se tem um plano, se o plano é bom ou se tem recurso, não é se reúne as melhores possibilidades, é se tem desejo, se tem gana, se tem vontade, se tem sonho, se tem vocação. O que nós precisamos aqui na Bethesda não é de grandes planos, e a gente faz planos, a gente faz muitos planos, alguns dão certo, outros não dão certo. O que a gente precisa é experimentar Deus com tanta grandeza, com tanta beleza, com tanta liberdade, um Deus que é amor, que aproxima os diferentes, e essa experiência ser tão rica, ser tão intensa, que a gente tenha vontade de fazer essa obra. O que vai fazer a diferença para nós é isso. Está faltando dinheiro? Tá, gente. Aliás, eu tenho
quase 25 anos pastoreando, eu não me lembro de administrar uma igreja com superávit. E, às vezes, 2, 3 meses, de um modo geral, a gente está sempre lutando ali na linha, né? Se a gente não se comportar direitinho, a gente se endivida. Então está sempre ali, às vezes dando um passo maior do que a perna, esticando um pouco mais, fazendo um desafio, chamando a igreja para acreditar. Esse é o movimento da fé, e eu diria da vida. Porque às vezes você também está assim, dentro da sua casa, nas suas relações, né? Faltando os recursos, faltando a estrutura. Mas não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a energia, é a vontade de você viver com graça e com beleza. É isso que vai fazer a diferença. Irmãos, a vocação é maior do que a tarefa. Pode ser que a tarefa não dê certo, mas ainda assim terá valido a pena, porque teve vocação. E muitas tarefas não dão certo. Ora, Paulo terminou morto. Numa análise fria, de fora, você fala, erro de estratégia, né? Tarefa não deu certo. Ora, o cara saiu para fazer, queria chegar na Espanha, mas foi morto antes disso. Tiago foi decapitado, a gente leu sobre isso recentemente. Outras perdas aconteceram, perseguições, dificuldades, porque não, e aí eu diria para você, esse princípio também tem que fazer parte da nossa vida, eu diria das nossas relações. Haverá momentos em que não vai dar certo, que você vai ter mais problema para contar do que vitória, do que conquista. Haverá momentos assim na sua vida, mas o que importa não é a tarefa, não é a produtividade, o que importa é o valor com que você está vivendo. É o que enche o seu coração, é o sentido, o significado, é o sonho, é a coragem, é a força de existir pela fé, é isso que importa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.